Você pode investir há anos e mesmo assim ainda pode estar errando muito feio. Fala pessoal, aqui é o Lucas Pires, analista CNPI, e hoje eu quero trazer um vídeo um pouquinho diferente. Peguei 3 carteiras fictícias que eu costumo postar lá na minha rede social Threads. Se você ainda não me segue, recomendo Lucas Pires CNPI, mesma ideia aqui do YouTube. Eu posto essas carteiras fictícias a título de gerar comentários, ou seja, interações das pessoas que nos seguem lá na rede social, e eles interagem opinando o que o cliente suposto, o investidor suposto e fictício poderia estar melhorando, corrigindo ou alterando na sua carteira de investimentos. É sempre um bate-papo muito legal, cada um traz uma opinião e cada um traz a sua percepção de carteira. Mas cada um tem a sua carteira personalizada e cada um seus objetivos pessoais, ou seja, cada um tem que montar a sua carteira conforme os seus objetivos, correto? Já que lá na outra rede social a gente posta e deixa o pessoal discutir a respeito do assunto, aqui nesse vídeo hoje a gente trouxe uma análise a respeito desses portfólios para trazer a nossa percepção de analista CNPI a respeito da situação. Então vem comigo nesse vídeo e acompanha até o final essas 3 análises. Desde já, se você quiser que eu analise a sua carteira, deixa lá nos comentários, traz um resumo dela ali que a gente faz essa análise para vocês. Posso trazer inclusive nos próximos vídeos aqui do canal. Agora, caso você queira uma análise personalizada, aí sim eu preciso que você nos chame e agende uma reunião para a gente marcar um compromisso, uma análise da sua carteira de forma gratuita, para que a gente possa discutir sobre uma consultoria personalizada, que é nosso principal serviço, ok? Te espero lá, link está na descrição. Bom, como eu disse, são carteiras fictícias, mas que podem bater muito com a carteira de muitas pessoas que estão nos acompanhando. Então nossa missão aqui é pegar essas carteiras e entender se o perfil de investidor de cada uma dessas pessoas bate com o que elas apresentam, se os investimentos que elas estão fazendo batem com o perfil de investidor, se é moderado, agressivo ou se é um perfil conservador também, e também entender se tem coerência, o que ele está fazendo com o seu portfólio, com o seu dinheiro, frente aos seus objetivos futuros com a sua carteira. Ou seja, o que ele quer? Ele quer se aposentar, ele quer comprar uma casa, ele quer realizar um casamento. Para que serve as aplicações financeiras dessa pessoa? Vamos analisar tudo isso, fazer um estudo personalizado e entender o quanto de patrimônio essa pessoa pode chegar, ou até mesmo aonde ele consegue chegar fazendo os aportes e com o patrimônio que ele tem atualmente junto ao seu portfólio elaborado. Vamos começar aqui com uma carteira que eu publiquei lá no dia 21 de março deste ano, tá? Hugo, ele tem 27 anos, ele é um perfil arrojado, ou seja, ele tem muita aversão a risco e o objetivo dele é construir patrimônio. Então, até aqui tudo certo, é um cara novo, certo? Ele tem muito tempo ainda pela frente e ele é arrojado e quer construir patrimônio, então essas informações são coerentes. Hoje, ele tem 120 mil reais investidos e ele aporta todos os meses mais 800 reais, ok? Até aí tudo bem. Agora vamos ao patrimônio de Hugo. Hugo tem 20 mil em ações brasileiras, 5 em fundos imobiliários, ele tem 90 mil em renda fixa distribuídas entre IPCA+, e CDBs, e ele tem 5 mil reais em criptomoedas. E aí a minha pergunta é, onde o Hugo está errando? Para nos ajudarmos nessa percepção, eu trouxe aqui um gráfico, turma, onde nós conseguiremos entender de forma distribuída onde estão alocados os capitais de Hugo. Então aqui a gente consegue verificar de bate-pronto que ele tem uma gama muito alta em renda fixa, que a gente pode aproximar em 75% em renda fixa. Ou seja, se o cara é arrojado, quer construir patrimônio e tem só 27 anos, ou seja, muito tempo ainda pela frente para correr riscos, tem coisa errada aqui, porque ele tem muita renda fixa, tá? Criptomoedas, ele tem aproximadamente 4,2% da carteira. A gente pode considerar isso aqui algo ok, tá? Eu não gosto muito de passar uma carteira de mesmo que o cara seja arrojado, de uma porcentagem acima de 6, 7, 8, 10% estourando, caso o cara seja muito adepto a esse risco, tá bom? Mas aqui nesse portfólio a gente poderia fazer uma breve correção aqui também, tá? Ações brasileiras, porcentagem muito baixa. Como eu disse, o Hugo é novo, ele é arrojado. Então ele não tem problemas em correr riscos. O que eu quero dizer com isso
é o fato de que se ele tem 27 anos, digamos que ele queira se aposentar aos 57, que é exatamente a simulação que eu vou fazer aqui adiante. Ele tem 30 anos aí de mercado. Se ele comprar uma ação que vai cair 50%, digamos que ele tem 30 anos ainda aí para aguardar essa ação corrigir ou vender essa ação, comprar uma outra e recuperar nessa outra ação. Então ele tem tempo para recuperar qualquer tipo de prejuízo. Resumidamente, ele pode sim aumentar a sua fatia aqui em ações brasileiras, dito que ele não tem problema algum em aumentar esse risco na sua carteira. Resumindo, ele consegue deitar a cabeça no travesseiro dele à noite e dormir tranquilamente, mesmo com um risco maior dentro do seu portfólio, ok? Para finalizar, temos aqui os fundos imobiliários, mesma porcentagem aqui das criptomoedas. Bom, de bate-pronto eu falo que não é necessário, tá? Caso ele goste de dividendos, caso ele queira uma renda mensal ali mesmo durante o período de crescimento de patrimônio, ele quer fazer o reinvestimento de dividendos de uma forma constante, pode até encaixar aqui. Só que neste caso eu tiraria, dito que não é necessário. Então o que o Lucas faria nessa carteira, turma? Vamos lá. Bom, eu faria isso aqui, tá? Onde eu coloquei as setinhas verdes, eu aumentaria a posição. Então, criptomoedas e ações brasileiras, a gente aumentaria sim a posição. Essa renda fixa está muito alta, a gente consegue reduzir ela para trazer mais risco para essa carteira. E trazendo mais risco, turma, não é só trazer mais risco, é trazer mais potencial de rentabilidade. Dito que no mercado, quanto mais risco você corre, maior é o seu potencial de rentabilidade, ok? Fundos imobiliários, assim como eu citei, eu também tiraria. Eu acho que não é necessário neste momento para o Hugo, tá? Ele vai ter 30 anos até os 57 ali, que vai ser a aposentadoria dele, digamos assim. Nesses 30 anos, daqui uns 15 ele pode colocar, não tem problema. Essa carteira não é estática, ela não precisa ficar do mesmo jeito até o final. Ela vai passar por alterações. Quando tiver faltando uns 10, 5 anos ali para a aposentadoria dele, essa porcentagem de renda fixa pode retornar. Mas eu estou falando de zero, neste momento. Então, eu tiraria os fundos imobiliários, eu alocaria a maior parte aqui em ações brasileiras, tá? De acordo com o perfil dele. Se ele curte Value Invest, em empresas de crescimento, pagadores de dividendos, seja quais forem, eu alocaria aqui em ações brasileiras, aumentaria essa faixa aqui de criptomoedas de acordo com o apetite, até uns 6, 7% aqui eu já acho bem legal, tá bom? É uma exposição bem bacana já num ativo que é muito risco, ok? E aí uma fatia dessas vendas, além das ações e criptomoedas, eu ainda alocaria um pouquinho de dólar nessa carteira. Dito que um cara que tem muito tempo pela frente ainda, seria muito interessante ele ter moeda forte em carteira, trazendo muito mais segurança. Dito que o real é uma moeda que nós sabemos que se desvaloriza com o tempo. Então é muito interessante a gente trazer um pouquinho de dólar para essa carteira, para trazer mais confiança, mais segurança e ainda trazer aí uma renda em dólar para a carteira do Hugo, que pode ser muito legal e pode alavancar também os seus rendimentos. Tá, mas aonde essa carteira consegue chegar? Eu fiz uma simulação rápida, conta de padeiro, turma, onde a gente consegue visualizar como ele pode se aposentar daqui a 30 anos. Então vamos lá para a simulação, ó, valor inicial, aquilo que a gente tinha citado, ele tem R$120 mil até o momento. O valor mensal que ele aporta é de R$800. Taxa de juros, joguei aqui 15%. 15% por quê? Usei a taxa Selic atual, turma. Uma carteira de risco, igual a gente está montando aqui para o Hugo, direcionada através de um analista, especialistas recomendando os ativos corretos, a gente consegue sim manter uma taxa de 15% tranquila anualmente. Hoje, só para vocês terem uma percepção de quanto isso é possível, hoje a Selic está em 15. Então, o pré-fixado do Tesouro chegou a pagar mais de 15 em determinado momento em 2025. Só para vocês entenderem que 15% dava para ter feito inclusive ali só com o pré-fixado do Tesouro, um título que praticamente tem um risco zerado, tá bom? Então, usamos aqui uma taxa de juros conservadora, dava para aumentar tranquilo isso aqui, mas a gente vai trabalhar com 15% e o período aqui 360 meses, o que dá é aí os 30 anos que eu citei. Ele tem 27, quer se aposentar com 57. Lucas, mas é muito tempo, 30 anos. O INSS, caso ele pague a turma da idade do Hugo que tá, né, colocando dinheiro lá e tá se ancorando simplesmente no INSS, caso ele exista ainda daqui 30 anos,
Esse patrimônio o Hugo não vai ter não, tá? Ele vai receber ali talvez um piso, tá? Um salário michuruca, bem ridículo, e não vai ter patrimônio nenhum acumulado. Então digamos que daqui 30 anos exatos, com 57 anos, o Hugo não queira mais os juros trabalhando sobre juros. Ele só quer viver da renda dele. Para de trabalhar e vai viajar, vai curtir um pouquinho a vida, tá? Fazendo isso desta forma, o Hugo teria investido nesse tempo, somando 120 com os 800 reais aí durante esse tempo, 408 mil reais investidos, com juros de 11 milhões e 990 mil. Ou seja, ele acumularia aqui um montante de 12.400 aproximadamente. Ou seja, o Hugo teria 12 milhões e 400 mil ali no momento em que ele decidir se aposentar, tá bom? Então, turma, vamos fazer aqui uma conta simples e rápida. Claro, aqui a gente está se abstendo de inflação, tá? Inicialmente a gente até reduziu uma fatia ali do IPCA+, com o tempo a gente pode aumentar para ele se defender da inflação, que é muito forte aqui no Brasil, tá bom? Mas se a gente for considerar a inflação nesse cálculo aqui, o cálculo fica muito mais robusto, muito mais complicado. Então é um cálculo aqui bem cálculo de padeiro mesmo, só para a gente ter uma percepção de onde o Hugo pode chegar, meio que desconsiderando a inflação aqui nesse período, tá? Então vamos lá. Digamos que o Hugo, ele consiga ainda, depois de 30 anos, depois de parar de aportar, depois de apenas começar a viver de sua renda, ele consiga ali manter os 15% de rentabilidade. Vamos manter aqui para facilitar o cálculo. O Hugo, ele teria esse valor aqui, tá, turma? Vocês devem estar conseguindo ver aqui no celular, né? 1.859.700 mil de rentabilidade anual, tá? Se a gente dividir isso aqui por 12, o Hugo vai ter isso aqui por mês para viver a vida dele daqui a 30 anos. No caso, isso aí vai ser muito pouco daqui a 30 anos. Bom, isso aí é uma conversa para um outro vídeo. Mas é muito melhor você ter 12 milhões na conta e 150 mil todo mês livre para você viver tua vida, tá? Do que você depender do INSS, e mesmo com correção de inflação. Digamos que daqui a 30 anos o INSS esteja te pagando ali 30, 20 mil reais por mês. Olha onde eu tô chegando aqui, só para vocês entenderem a diferença. A chance é muito baixa. Tá, mas mesmo que ele pague 30 mil ainda é 20% só desse valor aqui, então é muito vantajoso sim você pensar a longo prazo, você ajustar a sua carteira conforme as suas necessidades e aí sim você conseguir viver uma vida decente, no mínimo, aqui nesse nosso país que é super complicado. E aí veja aqui, turma, esse aqui é o gráfico simples e objetivo, tá, de como a carteira do Hugo ficaria. Note que inicialmente a faixinha azul ela é única, tá? Que é o valor investido, que é os 120 mil dele, e depois os aportes de 800 reais a cada mês. E aí, ano após ano, a faixinha verde só vai crescendo. Quem é a faixinha verde? São juros. Então, esses juros eles vão tomando conta e eles vão ditando o ritmo de um patrimônio de uma pessoa nova que tem tempo ainda para alavancar esse patrimônio, tá? Então, em 30 anos, vocês podem ver que a faixinha azul, que é o valor investido, ela fica praticamente escondida lá embaixo com a faixa verde muito maior, que são juros. Ou seja, isso aqui é o gráfico exponencial que a gente tanto ama, tá? Se ele tivesse mais 40, 50, 60 anos aí, esse gráfico aqui ia só subir, porque juros sobre juros é a 8ª maravilha do mundo. Eu amo essa. E por fim, aqui eu só trouxe para vocês verem em questão de totalização, né, do valor, onde a faixa verde aí são juros e o azul é o valor investido. Então, após 30 anos, toda a faixa verde seria juros, ou seja, rentabilidade. Ele não precisou tirar do bolso esse valor. E a parte azul é a parte que ele teve que desembolsar, ou seja, deixar de gastar com qualquer item ali que traga prazer a curto prazo e investir no seu futuro. Ou seja, é o preço que ele pagou para ter todo esse gráfico aí, somando tanto o verde quanto o azul. Agora que vimos o patrimônio de Hugo alavancado, vamos ver aqui o patrimônio da Elisete. Bom, publicação aqui do dia 24 de março, a Elisete tem 40 anos, tá? Já tem mais idade que o Hugo. Tá? Ela é conservadora e o objetivo dela é a aposentadoria também. Ou seja, aqui o foco de fato é aposentar. Então vamos aposentar essa Elisete. O total investido dela é 650 mil, ela tem mais capital do que o Hugo, apesar do menos tempo. Tá? E os aportes mensais dela são bem maiores, ela tem 3 mil reais de aportes.
Até aqui tudo bem, tudo certinho. Vamos à carteira dela. Ações brasileiras 400 mil, ações nos Estados Unidos 50 mil reais, tá? Que em dólar deve estar ali em aproximadamente 10 mil dólares, tá? Fundos imobiliários 100 mil, renda fixa 50 e criptomoedas 50. E aí a pergunta que é onde Elisete está errando. Não esquece de deixar seu comentário lá sobre onde você acha que essas pessoas erraram antes de você ver a nossa explicação. Então vamos lá visualizar no gráfico, tá? Primeiramente minha cabeça ficou aqui na frente, mas dá pra ver que aqui são os fundos imobiliários, tá? Essa faixinha aqui são os fundos imobiliários, ok? E essa aqui é a carteira da Elisete. Elisete tem 60% da carteira, 400 mil, mais aproximado aí, mais exato no caso, em ações brasileiras. Ela tem 7,7 em estoques, né? Que são as empresas lá nos Estados Unidos, 7,7 em criptomoedas. Ela tem 3,1 em CDB, 4,6 em PCA+, e 15,4 em fundos imobiliários. Bom, turma, agora que você já tem sua opinião, vamos para a minha. O que eu faria com essa carteira aqui inicialmente, tá? Bom, primeiro a Elisete, ela precisa se desfazer dessas criptomoedas. Elisete não pode ter criptomoedas na sua carteira. Se ela quiser ter um pouquinho, até vai, mas ela é conservadora e ela quer se aposentar. Criptomoedas, mesmo que muitos acreditem que nunca vai acabar, que não sei, corre esse risco. A renda fixa não corre. Ah, Elisete tem 200 mil lá em renda fixa, o banco emissor quebrou, beleza, tem o FGC. O FGC vai pagar a Elisete e vai ficar tudo bem. Criptomoeda não. Se acontecer qualquer merda nesse mundo, não tem quem pague a Elisete, então ela vai perder esse capital. E ela é conservadora, ela não pode de forma alguma perder esse capital. Correr o risco de perder esse capital, para ser mais preciso. Então, criptomoedas esquece, não teremos. Renda fixa. Renda fixa a gente precisa aumentar isso aqui, turma. Se a gente somar as duas fatias, a gente vai ter aqui 7,7% só de renda fixa. Para uma pessoa que quer aposentadoria e é conservadora, isso é muito pouco, tá muito errado isso. Então, a gente aumenta a porcentagem aqui em renda fixa, tá? Com o foco aqui também no IPCA+, para a gente também se defender da inflação, tá bom? Fundos imobiliários, a gente consegue aumentar um pouquinho, beleza? Ou manter nessa faixa, ou aumentar um pouquinho para ela conseguir receber a renda passiva dela ali de uma forma menos volátil. E as ações brasileiras a gente vai diminuir. Tem muita ação aqui, turma. Boa parte dessas ações aqui a gente vai jogar lá para renda fixa, beleza? E as estoques são as ações lá nos Estados Unidos. Eu acho que ela está com uma alocação ali para ela ter uma renda em dólar, ter um patrimônio defendido na moeda mais forte do mundo. Eu acho que a gente pode manter aí nessa mesma faixa, tá bom? Então, só uma análise rápida aqui sobre o patrimônio da Elisete. Se a gente colocar aqui em questões de rentabilidade, tá? A gente projetou aqui o da Elisete com 180 meses, valor mensal de 3 mil, que é o aporte, e o valor inicial de 650. Taxa de juros a gente abaixou, a gente estava usando os 15%, a gente trouxe para 12%, dito que é um patrimônio totalmente conservador, e a gente vai jogar essa taxa para baixo só para a gente poder projetar com mais exatidão aqui o que vai vir pela frente. Então, Elisete vai acumular um patrimônio dentro desse período de 180 meses, tá bom? De 4 milhões e 900 mil. Pô, Lucas, cadê aquele valor lá igual do Hugo? Por que que o Hugo conseguiu muito mais? Ele tinha menos valor inicial, aportava menos. Bom, turma, aqui a gente está falando de tempo, tá? Elisete tem mais patrimônio que o Hugo, porém, o Hugo tinha mais tempo. E além de mais tempo, o Hugo tinha mais apetite a risco. Então, o Hugo vai, em tese, ter um patrimônio maior daqui os 30 anos do que a Elisete, daqui a 180 meses aqui, por conta desses fatores, tá? Mas e aí? A Elisete está errada em fazer isso? Não. A Elisete simplesmente não tem o apetite que o Hugo tem. O Hugo pode perder, pode ter volatilidade, pode ter muito estresse durante esse período. A Elisete não vai ter, tá? A Elisete vai ter uma vida muito mais saudável, digamos assim, caso ela tivesse a carteira do Hugo. Para o Hugo tá tudo bem, para a Elisete não estaria se ela estivesse muito ativo de risco. Então esse patrimônio aqui é o que cabe dentro da realidade de Elisete, tá bom? Então ela teria investido um pouquinho mais do que 100 milhões, ou 1 milhão e 100 mil, ok? E teria uma rentabilidade aí de 3,7 milhões com juros, ou seja, quase 5 milhões aí de valor final para ela poder viver a aposentadoria dela daqui a esses 180 meses.
Lembrando, turma, mais uma vez, esses R$3.000 podem aumentar, às vezes ela consegue uma promoção no trabalho dela, o empreendimento dela consegue lucrar mais, ela tem um corte de despesas, consegue aumentar o valor do aporte e por aí vai. Tudo isso vai alterar, mas se a gente for levar em consideração todas essas alterações, o vídeo nunca teria fim. Então a gente está fazendo uma conta de padeiro aqui só para a gente tentar projetar um pouquinho, tá bom? Aqui é o gráfico da Elisete, ficou bem mais finas as colunas aqui porque está em meses, ok? Mas vocês podem verificar que da mesma forma o gráfico azul fica lá embaixo, daqui um tempo, onde ele começa predominante, há algum tempo o verde toma conta, que são os juros, tá? Então, Lucas, por que o azul da Elisete é muito maior que o do Hugo? Tempo, tá? Da mesma forma que eu citei anteriormente, tempo. Caso esse gráfico continuasse aqui por mais 10 anos, vocês podem ter certeza que a Elisete ia acumular mais de 10 milhões, mais do que os 12 que o Hugo tinha, tá bom? Porque o tempo da Elisete é menor, ela quer se aposentar com uma idade e é a realidade dela, o objetivo dela. Então a gente trabalha em cima do objetivo de cada pessoa, tá bom? E aí, para fechar aqui, a gente consegue ver que a faixa azul ficou maior, cerca de 24, 25% aqui, certo? E a faixa verde, 75% aproximadamente. Ou seja, ela pagou o preço da faixa azul para ter a soma da faixa azul e faixa verde, que é o patrimônio que ela acumulou. E voltando àquela mesma conta lá, igual eu falo, conta de padeiro, essa aqui seria a renda mensal de Elisete, tá? Aproximadamente aqui R$49.000 após a sua aposentadoria daqui 180 meses. E vamos para a última carteira, turma. Temos aqui o Gabriel, ele tem 37 anos, ele é arrojado e o objetivo dele também é patrimônio, ou seja, até aqui tudo certo. O total investido dele é R$700.000 e aqui na informação a gente publicou sem um aporte mensal, lá na simulação a gente simula com um aporte, tá? Ações internacionais, R$25.000, uma fatia pequena. Ações brasileiras, R$35.000, também pequena. Fundos imobiliários, 190 mil. Renda fixa, 250 mil. Criptomoedas, 50 mil. E os COIs, que são aquelas operações estruturadas, 150 mil. E aí eu te pergunto, onde Gabriel está errando? Vamos visualizar através do gráfico, assim como as outras carteiras, tá? A distribuição. Aqui em cima ficou sem o nome, peço perdão, mas são as stocks, são as ações lá nos Estados Unidos. Essa faixa roxa, aqui do lado das ações brasileiras, ok? E aí, qual é a sua opinião? Onde Gabriel está errando? O que ele pode resolver nessa carteira aqui? E aí, pensou? Vamos lá. Essa aqui é a minha opinião, tá? Primeiro, aumentar a exposição. Vamos voltar lá para a gente reforçar uma coisa. Gabriel tem 37 anos, tá? O Gabriel ele não tem plano nenhum de aposentar por enquanto. Ele quer acumular patrimônio. Lá na simulação a gente pensa em algum prazo aí para a gente fazer uma simulação, tá bom? Então, inicialmente, se o cara é arrojado, quer construir patrimônio, ele precisa de mais ações na carteira. Tanto ações brasileiras, quanto ações lá nos Estados Unidos. Então, essa faixa de estoques e essa faixa de ações brasileiras precisa aumentar um pouquinho. Criptomoedas, ele tem 7%. Dá pra gente fazer um pequeno acréscimo, mas dá pra gente adaptar assim como foi lá na carteira do Hugo, tá? Recomendado aqui não passar de 10%. É uma prática que eu costumo seguir com nossos clientes, a menos que ele queira muito e esteja tudo bem. Fundos imobiliários, tem muita coisa. Para uma pessoa que quer construir patrimônio, acho que dá para a gente reduzir um pouquinho essa faixa, ao menos que ele goste muito de receber em dividendos, né, uma renda passiva através desses fundos. No entanto, eu acho que dá para a gente reduzir e inclusive alocar aqui para ações. Acho que aqui a gente consegue ter muito mais potencial de rentabilidade, caso a gente tenha um acompanhamento de um analista especialista para conduzir as ações corretas, tá bom? Aqui embaixo nós temos renda fixa, CDB e IPCA. Na minha opinião, aqui a gente não precisa fazer muitas mudanças, dá para a gente manter do jeito que tá? Se a gente for fazer uma redução, a gente fazer uma redução bem esporádica, mas como o Gabriel já tem 37 anos, está beirando os 40, a gente não precisa também expor ele tanto ao risco assim, ok? Mas dá até para reduzir um pouquinho essa fatia de renda fixa e jogar lá para cima para renda variável também, para trazer ainda mais apetite de risco para o Gabriel, beleza? Então, foco aqui em aumentar ações brasileiras, trazendo mais potencial de rentabilidade. Estoques para ele ter renda em dólar, investir nas maiores empresas do mundo. Aqui a gente pode investir através do stock picking, tá? Escolher ações.
Ou a gente pode inclusive comprar ETFs, tá? Existem excelentes ETFs negociando lá na Bolsa Americana que trazem muito potencial de rentabilidade replicando os principais índices de ações dos Estados Unidos, ok? E por fim, turma, eu deixei por último de propósito, tá? Que são os COIs. Para quem não conhece, os COIs são operações estruturadas, ou seja, dentro de um COI existem vários produtos de investimento, ou seja, são coisas ali que o investidor nem sabe o que está acontecendo. Ele nem sabe onde está investindo, mas está investindo. E isso aqui, você pode ter certeza que geralmente vem lá dos assessores de investimento. Abre parênteses aqui, turma. Não estou crucificando os assessores. Existem assessores ruins e assessores bons. Mas a remuneração de um assessor de investimentos vem através da remuneração de comissão. Ou seja, eles vendem ativos, indicam ativos onde eles serão remunerados por comissão pela venda daquele ativo. E o COI geralmente paga uma comissão muito legalzinha, tá? Então, geralmente eles empurram esses COIs ali na carteira dos clientes. Mais uma vez repetindo, esses assessores que são ruins, né? Não os bons, tem muitos assessores bons no mercado que não fazem isso, ok? Mas eles não estão preocupados com a rentabilidade do cliente. Eles simplesmente empurram esse COI para receber a comissão deles ali e o cliente que se dane, tá bom? Então, muitos clientes compram COIs por recomendação de seus assessores, que seria a pessoa que ele deveria confiar, tá bom? E acabam comprando operações estruturadas que ele nem faz ideia do que tem lá dentro. E isso acaba amarrando o cara, tá? Trazendo ali uma prisão para a carteira dele e amassando a rentabilidade desse cliente, estragando todo esse portfólio. Então, COI, na primeira oportunidade, dando tudo certo, joga fora. Esse tipo de operação aqui geralmente é só problema para a tua carteira. Mais uma vez, um adendo, nem todo COI é ruim, mas posso te garantir que a maioria deles sim, e ele vai atrapalhar a sua rentabilidade, tá? E aí aqui eu fiz questão de também colocar o acrescento, né? O acréscimo não existe, né? O acréscimo da moeda mais forte do mundo, tá? Então aqui a gente falou das estoques e aqui eu fiz questão de colocar dólar. Ou seja, se você não quiser comprar ações, compre dólar, deixa dólar na tua carteira. A gente coloca em caixa, tem ETFs lá que são super seguros, o TFLO que eu sempre cito, é um baita de um ETF, tem ETFs de renda fixa, dá para comprar renda fixa direta, que são os bonds, enfim, turma, dá para fazer muita coisa. Resumidamente, é isso aqui que eu faria com a carteira do Gabriel, um cara arrojado que tá com uma carteira suja. E aí a gente limpa essa carteira, faz uma limpeza aqui e deixa tudo certinho, conforme eu acabei de falar. E aqui a gente vai para aquela conta lá de padeiro, turma, só por simulação, tá? Isso aqui que o Gabriel teria por ano, tá? Rendendo os 18% da simulação, quando ele decidisse parar, certo? Seria esse o rendimento, caso ele não continuasse aplicando os seus valores, ok? E se a gente dividir isso aqui por mês, essa aqui seria a rentabilidade mensal de Gabriel, ou seja, ele teria 34.637 aí aproximadamente por mês para viver a vida dele. Com um patrimônio de 22 milhões, é muito melhor do que você depender da famosa aposentadoria do Estado, que é o INSS. E olhando no gráfico, esse aqui é o gráfico exponencial de Gabriel. Um patrimônio já maior no começo, com um prazo relevante entre Hugo e entre Elisete, questão de prazo dele, tá? Que são 240 meses. Elisete 180, Hugo 360, tá? Aqui temos 240 meses e aí vocês podem visualizar. Vocês lembram lá que no gráfico da Elisete parava mais ou menos aqui, ó, 180, onde está mais ou menos o mouse aqui, e a faixa do azul ainda era expressiva? Olha se ela continuasse, por exemplo, se ela tivesse mais tempo, assim como o Gabriel tem. Isso aqui é um gráfico exponencial, turma. Não fazendo besteira na carteira, tendo uma gestão personalizada e profissional, é isso que acontece. Então, quanto mais tempo e mais capacidade de aporte você tiver, agregado à rentabilidade que você vai ter dentro do seu patrimônio, ou seja, a rentabilidade da tua carteira nesse período, quanto maior forem isso, maior será essa curva e maior será a questão do gráfico exponencial jogando a favor da tua carteira. E é aí que a gente chega nesse gráficozinho aqui, que é o gráfico de pizza, né? Que o valor investido é o azul, que é o preço que você paga para ter todo o restante, ou seja, um preço pequeno comparado ao que você vai acumular dentro desse preço, desse tempo, ok? Trazendo aí muita rentabilidade para tua carteira, trazendo uma qualidade de vida muito melhor lá na frente para você se aposentar tranquilo e, né, importante, com dinheiro no bolso. E através desses exemplos, turma, Hugo, Elisete e Gabriel,
Esse também pode ser o seu exemplo. Você pode estar com uma carteira balanceada da forma equivocada, com ativos que não condizem com o teu potencial e com o teu futuro. Então é muito necessário que você entenda que você precisa fazer essas alterações e correções dentro do seu portfólio. Caso você queira um acompanhamento profissional, você pode contar comigo. Me chama no link da descrição, faça o preenchimento dos dados e você vai ter uma reunião diretamente comigo, onde eu vou te ajudar a levar o seu portfólio para o caminho certo e sair dessas enrascadas, assim como o Hugo, Elisete e Gabriel estão. Lembre-se, acumular patrimônio é muito importante, quanto mais você puder, melhor. Porém, se você estiver colocando ele nos lugares errados, o seu objetivo vai demorar mais para ser alcançado e talvez nem seja alcançado. Então, com orientação profissional, isso é possível. Usamos exemplos fictícios porque a lei de proteção de dados não permite que a gente divulgue os nossos clientes. Nós nem gostaríamos de fazer isso. Se você ficou até aqui e curtiu esse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o dedo no like, se inscreva no nosso canal. Futuramente eu farei mais vídeos como esse, caso vocês gostem. E se você quer que eu avalie sua carteira, você tem dois caminhos. Ou deixar nos comentários, futuramente eu gravo um vídeo fazendo análise do teu portfólio, assim como eu fiz de Hugo, Elisete e Gabriel. Ou você pode ir além, chamar a gente lá na descrição, tem o link, entre em contato com a gente, que a gente vai bater um papo bem legal. Garanto que você não vai se arrepender. E por fim é isso, turma. Muito obrigado por ter ficado até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, até a próxima.